Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma live aqui direto da Irlanda. Vamos bater um papo hoje com o pastor Felipe do Ministério Vida Pura e olha, vai ser uma bênção. Fique com a gente aqui porque nós vamos aqui conversar sobre algo muito legal. Ele já entrou. Já vou aqui dar um oi para ele, já vamos começar esse bate-papo aqui que vai ser bênção demais. Então, compartilha aí com seus amigos, não é? Manda aí o convite para o pessoal para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. Ver aqui já, só aguardando a conexão. Vamos lá, pronto. Aí, já está conectando. Olá, pastor. Oi, pastor, tá me vendo, tá me ouvindo? Estou vendo e ouvindo perfeitamente. O senhor está me ouvindo também? Sim, muito bom, parece que tá aqui comigo. É. Graças a Deus, está muito boa a conexão. Tem dia que eu dá uma estabilidade, né, no Instagram, no sinal, mas em nome de Jesus, hoje vai dar tudo certo aí. Pastor, primeiro eu Amém. queria agradecer aí a aceitação do convite, participar dessa live, né? Estou muito feliz porque eu tenho acompanhado aí um pouquinho das redes sociais de vocês, tenho visto a seriedade, né, com que vocês tratam essa questão, esse tema, que muita gente tem medo de abordar, é um assunto delicado, muita gente não toca nesse assunto, mas é importante a gente trazer isso, né, à tona, a gente falar isso à luz da Bíblia e trazer esclarecimento para as pessoas, porque tem muita gente sofrendo, né, com essas questões. Enfim, no desenrolar da nossa conversa aqui, eu tenho certeza que a gente vai poder abordar bem essa questão e o povo vai poder entender. Então, desde já fica o meu agradecimento aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando, né, o senhor nessa tarde e noite aí para vocês, né? Para quem está vindo aqui pela página do Vida Pura, talvez não saiba, mas o senhor é pastor aí na Irlanda, né? Então, a live internacional aí para o Ministério Vida Pura. A gente está muito feliz. É um assunto delicado, pouco abordado muitas vezes nas igrejas, e quando uma igreja abre a porta assim para a gente, é motivo de muita alegria. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Não, que isso, é muito bom e a gente vai conversar bastante e eu tenho certeza que o pessoal vai ser abençoado. Dá um alô aí pro pessoal, eu já vi que o Bruno aqui da Irlanda entrou. Você está em São Paulo, pastor? Eu sou de São Bernardo do Campo, né, região metropolitana aqui de São Paulo. Ah, tá, sim, eu sou de São Paulo também, da capital, e a gente está aqui na Irlanda, a nossa igreja fica aqui numa cidade chamada Claremorris, uma cidade bem pequena, né? A gente está 2 horas e meia aí de Dublin, que é a capital, e fica o nosso convite, é isso. Um dia o pessoal quiser vir para a Irlanda aqui, vai ser uma alegria recebê-los. É nosso sonho para a Irlanda. Minha esposa mais jovem, quando solteira, fez um intercâmbio, ficou 6 meses na Irlanda. O Poxa, sonho dela é voltar para a Irlanda. que legal! Ela ficou em Dublin? Ficou em Dublin. Que legal, olha aí, ó, já tem uma ligação aqui com a Irlanda. Já. Se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar aí. Vai dar tudo certo. Pastor, vamos lá, vamos começar. Eu queria que você aí se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, né, da sua vida, da sua ligação com a pornografia. Enfim, fique à vontade aí para que você possa falar um pouquinho aí para a gente, para quem não conhece o senhor, para quem não conhece o Ministério Vida Pura. Bom, vamos lá. Bom, sou o Felipe, né? Hoje eu tenho 34 anos, casado com a Flávia, pai da Helena, de quase 2 aninhos. Sou pastor na Igreja Batista Jardim de Oração, uma igreja nova que está nascendo aqui em São Caetano do Sul. E líder do Ministério Vida Pura desde 2016, o ano de fundação do Ministério Vida Pura, né? Só que a minha história com Vida Pura e com a pornografia começa muito antes, né? Começa quando eu tinha 12 anos de idade, pastor, que eu fui fazer um trabalho de escola na casa de um amigo,
e ele tinha alugado uma fita VHS, sabe? Coisa que a Sim. gente conhece lá de antigamente, que nem existe mais, né? O pessoal ia na locadora, alugava um filme, a gente assistia, e era um filme comum, só que no meio desse filme tinha uma cena de sexo. E aí, com 12 anos de idade, reunidos ali para fazer o trabalho de escola na casa dele, ele, olha, galera, o que eu descobri. E adiantou a fita naquela cena de sexo. E aquilo mexeu comigo, né? Eu não sabia, mas pela primeira vez eu estava ficando excitado na vida. E aquilo, nossa, que sensação boa, né? Que sensação diferente. Que eu faço com isso? E aí, uns 2, 3 dias depois, eu descobri a masturbação. Descobri como aliviar aquela tensão sexual que tinha despertado em mim. Não me senti bem, né? Eu nasci numa família cristã. Quando eu tive um outro contato, 3 dias depois, com uma cena pornográfica ali no filme, e me masturbei, eu não me senti bem. Mas era tudo muito novo ali, sabe? Uhum. A excitação é boa, o orgasmo é bom, mas o pós-orgasmo trazia um peso de culpa em mim. Mas, como era tudo novidade, pastor, eu E queria 12 mais. anos, né? Você tinha 12 anos, muito novo, né? Tudo muito confuso, né? E eu queria mais. Só que mais naquela época não era simplesmente pegar o celular, porque não tinha. Não tinha celular, né? O celular estava começando ainda, aqueles grandões. Não tinha internet em casa, não tinha computador, não tinha nada disso. Então eu tinha que ir atrás de uma revista, que aí você começa a descobrir na escola quem tem revista de foto de mulher nua. Você começa a ter coragem de passar na banca de jornal e ficar olhando para ver se o cara te oferece. Aí começa a fazer amizade com o cara da locadora para ver se você consegue alugar um filme. Então era tudo muito difícil, mas eu ficava insistindo e ficava indo atrás. E aí com 16, 17 anos eu começo a trabalhar, a situação já tinha melhorado, né? Meu primeiro salário eu compro um computador e coloco dentro do meu quarto. Espero da meia-noite todo dia, porque a internet era discada ainda na época. E aí depois a galera vai entender por que eu estou dando esses detalhes aí de tanta dificuldade de consumir pornografia, né? E o que acontece hoje. Mas eu esperava, pastor, da meia-noite, conectava a internet, aquela internet discada, lenta, que demorava pra caramba, meia hora esperando para carregar 2, 3 minutos de filme, e ali gastava a madrugada inteira ali, consumindo pornografia, esperando, vendo. 6 horas tinha que estar de pré para ir trabalhar de novo. Parecia um zumbi, não dormia à noite. E o ciclo foi se repetindo cada vez mais. Claro que todo viciado em pornografia não vai ficar só no campo virtual. Ele vai partir para a realidade, porque aquilo não satisfaz mais. Então eu comecei a ter as minhas namoradas, comecei a praticar sexo com as minhas namoradas, e a vida foi indo. Até que eu completei 24 anos de idade, afundado em pornografia, afundado em masturbação, tendo uma namorada que eu mantinha relações sexuais com ela e eu não aguentei mais. Fui pedir ajuda. Porque todo esse tempo, pastor, como eu já falei, eu nasci num lar cristão. Os meus pais me levam para a igreja desde criancinha. Nessa mesma idade, aí, 12, 13 anos, eu já tocava no grupo de louvor da igreja. Sim. Então eu começo a desenvolver algo na igreja ao mesmo tempo que eu começo uma vida paralela. E isso duram-se 12 anos. Né? As pessoas olhavam para a gente na igreja, na época a gente era um grupo de louvor jovem, as irmãs mais velhas olhavam assim e falavam, nossa, que bênção ver esses meninos aqui na igreja tão dedicados. E eu pensava comigo, coitada da irmã, no mal ela sabe o que a gente faz quando ninguém está vendo. E a verdade era essa. E aí com 24 anos, não aguentando mais a hipocrisia que eu estava vivendo, eu fui pedir ajuda. Pedi ajuda para o Cid. O Cid é o outro líder do Vida Pura. Nós crescemos juntos na igreja. Falei, Cid, me ajuda, cara. Eu preciso falar a verdade para você. Aliás, eu já tomei uma decisão. Eu vou embora, eu vou sair da igreja. E ele falou, mas você vai sair por quê? Você tá louco? Eu falei, não, sabe por quê? Vou falar a verdade. Sou viciado em pornografia, assisto todo dia. Isso só pode ser um vício. Masturbação. Sabe a fulana que eu namoro? Faço sexo com ela. Por isso que eu nunca quis namorar com ninguém aqui da igreja. Eu quero fazer o que eu aprendo. Minha vida está acabada por dentro. O que você está vendo aqui não é a verdade. Me ajuda ou eu vou embora. Eu acho que eu vou embora. Porque não dá para ficar aqui desse jeito. Eu vou embora. Aí ele virou para mim, pastor, e falou assim, por que você não para de fazer o que é errado ao invés de parar de fazer o que é certo?
E eu louco para ele falar para mim, né? Vai embora mesmo, é melhor sair da igreja, né? Porque ele foi sábio, graças a Deus, e não assinou a minha carta, né? Que tudo que a gente quer, pastor, é alguém que fale, assine as nossas bobagens, né? Vai validar o nosso erro para depois a gente jogar a responsabilidade em cima de outro. E aí, com 24 anos, 12 anos afundado nessa vida, eu falei, então me ajuda. Ele falou, eu não consigo te ajudar porque eu também estou nessa. Falei, já não estou mais sozinho. Vamos falar com outro irmão lá da igreja, que ele é um pouco mais velho, quem sabe, né? Conversamos com esse irmão e ele virou pra gente e falou assim, rapaziada, eu tô nessa há muitos anos. Nossa. Falei, meu Deus do céu, então é todo mundo, é? Vamos falar com o pastor, não vai ter jeito, né? Ele tava querendo evitar, né? Sempre a gente quer evitar falar com o pastor. Vamos falar com o pastor. Foram os 3 lá bater na porta do pastor, confessamos o nosso pecado. Isso há quase já 11 anos atrás. Se hoje é difícil, naquela época era muito mais. O pastor olhou pra gente, foi muito atencioso, muito carinhoso. Ele fez o que ele pôde, ele falou, eu caminho com vocês, a gente vai estar junto nessa. Mas ajudar vocês, de fato, nessa questão específica, eu também não sei. Não sei ir a fundo nisso. Os demais, vamos fazer tudo que a gente pode. E beleza. Nessa mesma época, pastor, esse amigo nosso mais velho descobriu um ministério nos Estados Unidos que falava sobre pornografia. Nós compramos os livros que tinha traduzido em português, montamos um grupo de estudo de terça-feira. Então, toda terça-feira a gente estudava esse material e toda sexta-feira, com o nosso pastor, nós íamos orar. Íamos no monte aqui orar. E eram só nós 3. E era meio que um grupo secreto, por causa da vergonha. Só que a notícia começou a vazar. Só que conforme a notícia vazava, mais pessoas queriam vir para o nosso grupo. Os outros meninos começaram a tomar coragem e falar, pô, também tô nessa, pô, também tô nessa. Pastor, em 15 dias a gente já estava em uns 11 já. Em um mês a gente estava em 11 pessoas já, o negócio ganhou corpo. E toda terça estudando e toda sexta orando. Toda terça estudando, toda sexta orando. E confessando com o pastor e prestando contas e tendo esse acompanhamento, a vida começou a mudar. E, de fato, nós começamos a experimentar o que era uma vida sem pornografia, uma vida sem masturbação, uma vida sem sexo, andando em obediência a Deus. Aí, eu tive a oportunidade, de fato, que eu já tinha convicção, mas a pornografia estava matando isso na minha vida, de fazer um seminário de teologia, de ser ordenado pastor. E aí, quando eu começo a minha caminhada no pastoreio, me vem algo. Lembrar daquilo que a gente viveu lá atrás, tantos anos atrás. Né? Já estava alguns anos bem, eu lembrei, eu falei, Cid. O Cid hoje ele é psicanalista. Eu falei, Cid, lembra lá do nosso grupo do Vida Pura, né? Não era Vida Pura o nome, né? É porque nos Estados Unidos chama Peer Life. Então eu falei, lembra do nosso grupo? Lembro, claro. Por que a gente não cria de novo algo assim para ajudar os nossos amigos que estão aqui mais próximos? Que eu tenho certeza que tem gente precisando. Aí ele falou, pô, legal, vamos fazer. Mas vamos fazer diferente, vamos criar um canal no YouTube, vamos montar um site, vamos fazer um ministério de verdade, né? Eu falei, não, para. Se a gente fizer isso, o que adianta? Quem é que vai procurar a gente ou vai pedir ajuda pra gente? Ninguém. Isso não vai acontecer. Aí ele, não, vai acontecer sim. Montou um canal no YouTube lá, montou uma página no Facebook, fez um e-mail personalizado. Eu gravei meu testemunho, a gente jogou lá, dia 12 de agosto de 2016, pastor. E eu falei para ele, vai demorar um ano e meio para alguém mandar um e-mail pedindo ajuda para 2 desconhecidos. Não vamos desanimar, vamos manter firme o propósito aí, porque acabou de nascer, então, oficialmente, o Ministério Vida Pura. Que era o nome 2016. 2016. E aí, pastor, em menos de 24 horas, nem isso, chegou o primeiro e-mail de uma pessoa pedindo ajuda. E aí, não demorou muito, chegou o segundo. Em uma semana, chegaram 70 e-mails. E a gente começou a ficar horrorizado, falando, o que está acontecendo? O povo está pedindo ajuda para a gente, né? E a gente começou a se envolver nisso. E hoje, pastor, esse ano nós vamos completar 5 anos, né? Já são mais de 13 mil pedidos de ajuda que nós recebemos por e-mail, fora directs de Instagram, mensagens no Facebook,
o WhatsApp que a gente usava antes, que agora não consegue nem usar mais porque não tem como. Foi crescendo, 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 de repente foi uma explosão e os pedidos de ajuda nunca mais pararam de chegar em grande escala. E uma das coisas que acontece é que a nossa história é um grande testemunho, né? Deus transformou a nossa vergonha em testemunho para a glória dele. Nós, em todos esses anos, nos aprimoramos no estudo sobre sexualidade, os males que a pornografia causa no cérebro e na vida espiritual, e mostrar a direção de como abandonar o vício, né? Então, essa tem sido a nossa missão integral, se transformou a nossa missão integral aí das nossas vidas, da qual nós trabalhamos todos os dias no aconselhamento de viciados em pornografia, masturbação e outras imoralidades sexuais também, porque hoje em dia não dá para falar só de pornografia, porque pecado sexual não tem limites. Essa é a minha história, pastor. Esse é o meu testemunho. Verdade, não, que bom que Deus levantou vocês com esse propósito, né, com essa intenção, e vocês estão permitindo Deus usar vocês para ajudar muitas pessoas. Você falou aí da quantidade de e-mails, de mensagens que vocês recebem. Você tem como mensurar isso? Esses pedidos de ajuda, vem mais o que? De jovens, pessoas solteiras, casadas, homens, mulheres? Como que está essa questão assim de pornografia também para as mulheres, né? Porque eu acho que, eu não sei aqui, mas acho que 90% no caso assim de pornografia está relacionado a homens, né? Você tem como mensurar isso? Tenho. Nós tínhamos um formulário que a gente usava até mais ou menos esses 13 mil pedidos de ajuda. Depois a gente não conseguiu mais administrar, porque cada vez aumenta mais, a gente perdeu um pouco esse controle. Mas deu para a gente estabelecer alguns dados estatísticos, né? Com relação a homens e mulheres, isso é bem equilibrado, tá, pastor? Só para você ter uma ideia, hoje nós temos mais mulheres seguindo Vida Pura no Instagram do que homens. São 53% de mulheres seguindo Vida Pura e 47% homens. A pornografia entre as mulheres ela é muito comum. Recentemente, um site pornô lançou uma pesquisa que foi publicada por um jornal, se não me engano foi o UOL que publicou aqui no Brasil, que o Brasil é o segundo país no mundo que mais consome pornografia entre mulheres. E dentro do nosso formulário, quase 40% dos pedidos de ajuda vieram de mulheres. Mas eu acho que isso mudou de uns anos para cá, não é? Porque eu acho que antigamente, eu acho que a pornografia estava mais assim, era algo mais ligado aos homens, né? Não sei, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Talvez com o avanço da tecnologia, hoje está muito mais acessível, não é? Exatamente, é porque para a mulher era vergonhoso ela ir numa locadora e alugar um filme pornô, comprar uma revista, né? Agora, com o celular na mão, são 270 milhões de sites pornográficos no bolso, acessíveis a qualquer momento do dia e da hora, né? E nós associamos isso ao aumento do consumo pornográfico entre mulheres por causa da falta do papel do homem na sociedade, né? Como a pornografia atinge diretamente a masculinidade bíblica, o homem bíblico na sociedade, o homem falta. Então ele não consegue educar os filhos debaixo de uma sexualidade saudável à luz da palavra de Deus e também não consegue manter um casamento saudável. Então essa falta que gera na mulher joga ela também a procurar a pornografia, sala de bate-papo, onde ela vai ter ali uma conversa imoral com um homem que acaba dando atenção para ela, coisa que ela não tem dentro de casa. Então isso daí é o que eu mais recebo e-mail falando esse tipo de coisa. Então a tecnologia ajudou muito no avanço aí do consumo entre as mulheres. Outro dado que me assusta, o senhor falou sobre idade, né? A média mundial hoje do primeiro contato com pornografia é entre 6 e 8 anos de idade, por causa do celular. Então o pai vai lá, dá o celular para a criança, 6. A média mundial hoje, para o primeiro contato com pornografia, é entre 6 e 8 anos de idade. Por causa do celular, por causa da internet no celular. Então o pai dá o celular, o filho fica quieto com o celular ali, fala, opa, tá quietinho, tá bom ali, né? Ele tá lá vendo o desenho dele, daqui a pouco vai aparecer uma propaganda mais ou menos maldosa, ele vai clicar e um mundo vai abrir diante dos olhos daquela criança. Nós recebemos
o pedido de ajuda de uma mãe, de uma menina de 12 anos de idade que consumia pornografia desde os 8 anos. Então, a menina começou com 8, já estava com 12, ou seja, são 4 anos já. E a mãe falou, minha filha, onde você começou com isso? Ela falou, mãe, naquela época veio um casal da igreja jantar aqui em casa. E o fulano de tal deixou o celular dele em cima da mesa da sala. Eu peguei o celular, comecei a mexer, achei um monte de coisa que estava lá. A porta de entrada para aquela menina foi o celular de outro irmão da igreja que ele deixou lá em cima da mesa da sala numa visita aí para um jantar. E da outra ponta, nós recebemos pedido de ajuda de pessoas de 60, 65, 70 anos de idade. Nas nossas reuniões presenciais aqui em São Paulo, no Tatuapé, onde nós nos reunimos, já vieram um casal, 69 e 64 anos de idade. Já chegou um senhor de 72 anos. Então, a idade, ela é... Outra coisa que retrai as mulheres é porque as mulheres têm dificuldade, né? Se torna mais vergonhoso pedir ajuda. Então, hoje nós estamos com uma equipe de homens que tem as nossas esposas que dão suporte. Então, as nossas esposas dão suporte. Mas se nós tivéssemos uma conselheira de linha de frente, aí os pedidos de ajuda entre as mulheres cresceriam muito. O que não deixa de chegar todos os dias vários pedidos de ajuda. Tem até um comentário Outro aqui dado, que pastor. a pessoa colocou exatamente isso, é Cídia, que ela falou, a diferença é que os homens têm mais coragem de se abrir, né? E realmente, para a mulher, acho que é mais difícil isso, né? E principalmente para a mulher que está dentro da igreja, né? Para a mulher que está dentro da igreja, eu acho que se torna ainda algo, um fator mais difícil para ela buscar ajuda, né? Para ela pedir ajuda. Exato. E agora a gente tem um dado estatístico, pastor, que nos assusta muito. 35% das pessoas que nos procuram são pastores, missionários, ministros de louvor, professores de escola bíblica, pessoas envolvidas em algum ministério eclesiástico. 35%. Isso é um número muito alto. Então, isso é uma estatística, uma amostra que pessoas de alta posição na igreja, que deveriam ser exemplo e referência, estão ali de corpo. Porque por dentro, o que ninguém sabe é que eles estão totalmente dominados aí pela lascívia e pela imoralidade sexual. Então isso é um dado muito assustador e cresce a cada dia mais. Toda vez que eu falo alguma coisa, ou que o ministério fala alguma coisa aqui no Instagram, alguma rede social direcionada a líderes, nós recebemos uma enxurrada de e-mails aí de pastores que estão aprisionados com uma vergonha tripla. Como que o pastor vai pedir ajuda, né? Vai pedir ajuda para o... Eu entendo que todo pastor precisa de um pastor também, que ninguém anda sozinho. Mas pela falta de preparo no tato, um pastor que se declara hoje viciado em pornografia, dificilmente ele vai conseguir permanecer no pastoreio. Ele vai ser expulso na hora. Então, o medo, a rejeição, né, aí faz com que eles se retraiam. E eles enxergam no Vida Pura uma oportunidade de que eu vou ter alguém que vai poder me ajudar, que vai poder cuidar de mim, e uma esperança de conseguir se livrar do vício, que é um vício, né? Pornografia é vício do ponto de vista científico e pecado, imoralidade sexual do ponto de vista bíblico. Então nós precisamos encarar o problema nessas duas frentes. Não adianta tratar só um lado e negligenciar o outro. É igual um avião. Só voa se tiver as duas asas. Liberdade só acontece quando nós tratamos o problema de forma científica à luz do nosso cérebro e espiritualmente diante do nosso pecado na presença de um Deus Santo. Você falou agora há pouco, a ciência assim, já comprovou o mal, né, que a pornografia causa para a mente humana, para as emoções. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né, o tipo de prejuízo emocional nos relacionamentos. Eu vi até um comentário aqui falando que a pornografia atrapalha muito o casamento. Realmente a gente vai até falar sobre isso, né? Mas assim, do lado científico, o que já está comprovado, né, sobre essa questão? Está comprovado que a pornografia, pastor, ela tem o mesmo efeito da cocaína no nosso cérebro. Mesma coisa.
E com um grande agravante, né? Toda droga química, ou o álcool, por exemplo, ele pode ser metabolizado para fora do corpo, na urina, no suor. Mas a pornografia não. Quando a pessoa consome pornografia, o cérebro começa a fabricar dopaminas, que é um neurotransmissor, conhecido popularmente como hormônio do prazer. As dopaminas, elas são fabricadas para um determinado fim. E qual é o determinado fim das dopaminas quando fabricadas através de uma excitação sexual? É ter uma relação sexual. E lembrando, ter uma relação sexual dentro do casamento, assim como foi estabelecido por Deus desde o início, como nós vemos lá em Gênesis 2:24. Então, quando você excita o seu corpo com a pornografia, o seu cérebro ele não está preparado para isso. Ele está preparado para ter uma relação sexual e exaurir essas dopaminas no momento da relação sexual. A pornografia não acontece isso. Você fica lá 5, 10, 15, 20, 1 hora, 2 horas, ou faz igual eu, já passei madrugadas inteiras assistindo pornografia, e o seu cérebro sendo estimulado com essa fabricação de dopaminas. Quando vai terminar, vem a masturbação. E a masturbação é uma fraude, é um mecanismo fraudulento que traz um alívio que não é aquilo que o cérebro está esperando, porque ele foi criado para a relação sexual. Quando você se masturba, era para nessa hora o seu cérebro entrar em colapso por causa do alto índice de dopaminas fabricadas. Mas ele não faz isso, né? Deus faz tudo perfeito, né? E nos deu a sua graça e a sua misericórdia no modo como ele criou o nosso cérebro e uma característica que se chama neuroplasticidade. Então, essas dopaminas todas fabricadas, elas são absorvidas pelo próprio cérebro. E para ele não entrar em colapso, ele cria um novo caminho neural. E esse caminho neural criado, nós damos o nome de vício ou hábito. Nasceu aí mais um viciado em pornografia. Agora o seu cérebro foi programado por causa da repetição e do alto índice de dopaminas fabricadas a recorrer à pornografia sempre que ele for contrariado, ficar triste, irritado. Qualquer coisa que contraria, traz um sentimento negativo, faz com que o cérebro ative o sistema de recompensa e fala, opa, o que nós temos armazenado aqui dentro, que traz para nós alívio, é pornografia, masturbação. E essa pessoa é impulsionada, como qualquer outro vício, a praticar o ato. Quais são os prejuízos? Consumidores de pornografia se tornam pessoas irritadiças, iradas, agressivas, se tornam pessoas procrastinadoras, vão deixando sempre para o amanhã. A pornografia atinge diretamente o córtex frontal do cérebro. O que significa? A pessoa não consegue tomar decisões, não tem raciocínio rápido, não tem raciocínio lógico. Isso tudo compromete. Você não consegue desenvolver atividades. Quantos e-mails nós recebemos de pessoas que estão perdendo o emprego porque não conseguem produzir mais, elas estão estagnadas, o cérebro está vive cansado, vive pesado. Não dá, não vai, nada se produz. Por quê? Porque ele está sendo exercitado de uma maneira errada e está tendo que absorver por si mesmo as dopaminas em excesso e sempre reforçando esses novos caminhos neurais que causam vício. E a pessoa, ela pensa em pornografia o tempo inteiro? Ela enxerga a pornografia em todo lugar, né? Ela enxerga a sexualidade em todo lugar. Então, ela vai para a igreja, ela está lá com as mãos levantadas, louvando ao Senhor, de repente, a imagem pornográfica vem na memória, porque o cérebro traz a memória naquele momento, do nada, a cena pornográfica. Nós costumamos dizer no Vida Pura que a pornografia é a tatuagem do cérebro. Uma vez que você consome, você começa a ir desenhar no seu cérebro essas imagens que vão ficar aqui, ó, anos, anos e anos. As memórias imorais são as últimas a serem renovadas na nossa mente. A gente vai carregar elas durante muito tempo. É uma marca de todo consumo pornográfico. Então, qualquer coisa pode estimular. Como a gente fala, pode disparar o gatilho, né? Os vídeos pornográficos são filmados em dezenas e centenas de lugares diferentes. Então você viu um filme pornográfico que foi filmado num jardim, num campo verde. A Irlanda tem muitos campos verdes, né, pastor?
Muito, Então muito. aí você bate, está andando com a sua família na rua, você olha aquele campo verde, aquele mato bonito, né? Aquele jardim, aquele parque. O Você já viu cérebro um já. filme numa cena assim? Opa, já vem de novo. Já vem de novo. A mulher passa na rua, ela está vestida decentemente, não tem nada vulgar. Se tiver alguma coisa vulgar, vai despertar com certeza. Mas está vestida decentemente. Mas ela está usando a blusa vermelha que você viu o filme pornográfico que tinha algo a respeito. Você se torna escravo de si mesmo. Por isso que os efeitos mais nocivos da pornografia são depressão e suicídio. Ansiedade, que eu esqueci de falar, ansiedade, depressão e pensamentos suicidas. Que nós tratamos de pessoas com ansiedade, síndrome do pânico, depressão e vontade de morrer, eu nem sei te mensurar aqui nessa hora o número de pessoas que estão dessa forma. É porque Esses são os nenhum efeitos viciado, né, físicos. pastor? Até em cima disso que você está falando, nenhum viciado, seja ele viciado em cocaína, em bebida, nenhum viciado ele é feliz, não é? Ele traz problemas emocionais, problemas familiares, enfim. E o vício da pornografia também gera essas consequências, né? Ninguém que é viciado ali em pornografia vai conseguir ter uma vida feliz, vai conseguir desenvolver um relacionamento com Deus, vai conseguir desenvolver um relacionamento familiar saudável, né? Isso interfere em toda a vida da pessoa. Até no serviço, como você falou, acaba desencadeando uma série de coisas. Exato. E isso que eu falei só da parte física, né? Da parte científica mesmo, né? A vida espiritual é o outro lado dessa moeda, que vai morrendo a cada dia mais, né? Conforme o pecado vai dominando, nós vamos nos afastando de Deus, né? E o salário do pecado é a morte. A morte física, que um dia nós enfrentaremos, se o nosso Salvador não retornar antes para nos buscar, mas a morte espiritual também. Então, a cada dia que passa nesse ciclo de pecado, nós morremos um pouco mais espiritualmente. E o problema disso tudo é que o que antes nos satisfazia, hoje já não nos satisfaz mais. Né? Então, ontem era um filme pornográfico. Só que, como toda droga, o que acontece? Você quer O algo mais, cérebro né? acostuma, ele precisa de mais, exatamente. Só que o que é o mais na pornografia? É mais horas assistindo pornografia? Não. É você mudar o gênero pornográfico. Ah, isso aqui eu não quero ver mais, eu quero ver agora duas mulheres juntas. Ah, eu quero ver uma cena agora que simula um abuso sexual no ônibus. Quero ver uma cena homossexual. Quero ver uma cena com animal. Quero ver um abuso que simula um tio e uma sobrinha. E aí, os gêneros pornográficos não têm fim. Quando o virtual não sacia mais, as pessoas vão para o real. Quantos casos de agressão nós temos hoje? Quantos casos de abuso dentro das famílias nós temos hoje? Quantos casos de adultério nós temos hoje? A pornografia está totalmente envolvida. Quantos casos de pedofilia nós temos hoje? Então, tudo isso nós chamamos no Vida Pura de espiral da degradação, que é quando o nosso ser espiritual não simplesmente vai morrendo, a nossa espiritualidade vai morrendo, mas isso vai entrando num ciclo de degradação que aquilo que eu via hoje, hoje já não me satisfaz mais. E aquilo que eu achava abominável ontem, hoje eu já começo a desejar. Né? Nós temos casos, isso são centenas do que eu vou falar agora, de homens casados que começaram na pornografia muito cedo. E eles acharam que o casamento ia resolver o problema deles. Não vai, o casamento não resolve o problema. Pornografia é pecado, pecado nós resolvemos aos pés da cruz. E pornografia vicia. E o vício está no cérebro que precisa ser restaurado. Levam o problema para o casamento não vai resolver o problema só porque ele vai ter relação sexual com a esposa. Vai ser horrível. Ele vai colocar a esposa dentro dessa situação. A coisa vai indo, vai indo, vai indo, que muitos desses homens se pegam hoje fazendo sexo oral em travestis na rua. Porque aquilo já não satisfaz mais. Aquilo que era abominável ontem, hoje se torna desejável.
Desejo Isso é do só um homem exemplo, pastor. insaciável, né? O homem quer cada vez mais e vai buscando coisas novas e um abismo E gera aí outro não tem abismo, né? limite. Isso, exatamente. O abismo vai chamando o outro e aí não tem limite, pastor. Cada um vai para um lado. Vai explorar a sexualidade das maneiras mais bizarras que o senhor pode imaginar, que aí é assunto para outro dia aí, não é até ruim a gente ficar falando o tanto de atrocidade que a gente acaba lendo nos e-mails aí, que você fala, meu Deus, o ser humano chega nesse ponto? Chega assim. Você falou aí de casamento, né? Eu queria perguntar para você o seguinte: a pornografia ela tem contribuído para muitos divórcios, assim, principalmente no meio cristão, né? É, eu acho que tem afetado muito, né, os relacionamentos da pornografia. Com certeza, pastor. Nós abrimos um canal para esposas feridas um tempo atrás para a gente fazer um teste. Então, se você é esposa de um marido viciado em pornografia, entra aqui nesse canal do Telegram e nós queremos ouvir a sua história, né? E eu pedia para elas mandarem e-mails para nós. E eu li esses e-mails e respondia por áudio ali. Pastor, acho que em 15 dias a gente tinha já 250 esposas nesse canal. Foi assim, ó, num estalar de dedos o negócio inchou. E a pornografia tem sido aí o grande vilão dos divórcios aí do meio cristão, né? O número de divórcios do meio cristão cresce assustadoramente. E se você for olhar a fundo, a pornografia está envolvida em muitos deles, se não na maioria, porque atinge diretamente na forma como o homem se comporta. Então, o homem viciado em pornografia, ele só pensa em satisfazer a si mesmo. Então, ao invés de ele olhar para a esposa como aquela que ele tem que amar, cuidar e proteger, zelar por ela como Cristo zela pela igreja, ao invés dele ir à relação sexual, como o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 7, com o intuito de amar e dar prazer para a esposa, ele se torna um ser totalmente egoísta e só quer satisfazer o seu próprio prazer. Então ele passa a tratar a esposa, no momento sexual, como um objeto. E, durante todo o dia, ele é um cara agressivo, ele é um cara impaciente. Então isso reflete diretamente na família. Não dá, os casamentos estão sendo destruídos de maneira silenciosa, né? As pessoas perguntam assim para mim, olha, eu estou envolvido em pornografia, eu tenho que contar para minha namorada, eu tenho que contar para minha noiva? É claro que você tem que contar. E vice-versa também, a mulher também. Vocês têm que ser francos naquilo que vocês são e procurar ajuda antes de se envolver no matrimônio. Porque hoje, pastor, nós fazemos um trabalho com famílias, porque não dá mais para falar só com quem está envolvido. Nós também falamos com os cônjuges. Então, no nosso trabalho que nós desenvolvemos aí, o grupo de apoio do Vida Pura, que é o trabalho online, que alcança aí o mundo inteiro, uma semana nós temos reuniões pelo Zoom com quem está envolvido no problema, com os viciados, sejam homens ou mulheres, e na outra semana nós fazemos reunião com os cônjuges, porque nós entendemos que agora nós precisamos falar com toda a família, senão não vai haver restauração desses matrimônios. É um momento delicado. Entendi. E você falou aí de irritabilidade, né? É, essas são as características principais, assim, de uma pessoa que está viciada em pornografia. Como é que a pessoa pode identificar? Vamos supor, alguém aí está assistindo, está acompanhando essa live e fala, não, às vezes eu assisto pornografia de vez em quando, mas não sou viciado. Como é que a pessoa ela pode identificar? Ela fala assim, não, eu sou um viciado realmente, eu preciso de ajuda. Pastor, a gente não acredita nessa... Quando alguém fala assim pra gente, né? A pessoa chega e fala, eu não sou viciado, eu só assisto de vez em quando. Essa frase, o Vida Pura não acredita nessa frase. Por quê? Você viu uma vez? Vi. O que aconteceu? Eu vi uma vez e deu vontade de ver de novo. Então você já é. Já te trato como um viciado em pornografia. Não, mas eu só assisto de vez em quando, uma vez por mês. Então por que você não para de assistir uma vez por mês? Não para porque não consegue. Então não queira minimizar o problema. Quem não é viciado em pornografia? Aquele homem, aquela mulher que assistiu pornografia e nunca mais voltou. Falou, isso aí eu tenho nojo disso aí, isso aí é lixo. Tira isso da minha frente. Essa pessoa não é. Agora, todo aquele que quer dar uma olhadinha, fala, opa, deixa eu ver. Você já está desenvolvendo o vício.
Já está Pequenas estimulando, né? doses. Exatamente, seu cérebro já está sendo estimulado e está em pequenas doses. Não dá para a gente olhar para uma pessoa e só porque ela é irritada, falar, será que ela é irritada porque ela consome pornografia? Na verdade, características externas no mundo que nós vivemos hoje é muito difícil de identificar. A pessoa que está envolvida tem que assumir que está envolvida e confessar. Claro, uma esposa conhece o marido, né? Convive com ele. O marido conhece uma esposa pela convivência. Ali a gente consegue identificar alguns comportamentos. Por isso que meu marido fica muito tempo no banheiro. Por isso que meu marido está tudo bem, de repente fica tudo ruim. Tem essa bipolaridade. Estava amável, agora está agressivo. Isso é um indicativo que pode ter pornografia envolvida. Mas se a pessoa não confessa, nós nunca vamos ter certeza, né? Porque senão a gente começa a acusar pessoas porque elas estão irritadas, porque elas estão depressivas, porque é a pornografia. Não sei, ele tem que falar. A perca Mesmo do porque interesse também, né? Sexual, pelo cônjuge também, isso daí é algo muito ligado à pornografia, né? Sim, pastor, muito bem colocado. Viciados em pornografia e masturbação, eles não têm desejo pelo cônjuge, por alguns fatores. O primeiro é que o cérebro se habituou com a masturbação. Então, a pressão que a mão faz no órgão genital é diferente da pressão da relação sexual que um órgão genital faz no outro. Então, o cérebro sente mais prazer com a manipulação pela mão do que com a relação sexual em si. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a pornografia ensina a promiscuidade. Ninguém vê o mesmo filme, a mesma cena todo dia. São diferentes corpos, diferentes cenas de nudez sendo expostas aos olhos. E na sua casa, no seu matrimônio, é o quê? A mesma pessoa sempre. Então você começa a rejeitar, fala, não, eu quero uma novidade, eu quero algo diferente. Por isso que a galera já começa com conversinha no WhatsApp, já vai para aplicativo de conversa. Não tem coragem de ir lá e consumar o ato, mas fica ali flertando pelas redes sociais. Por quê? Porque não quer mais o cônjuge. Quer o novo, quer a novidade, quer a variedade. Então, a perda de interesse sexual, sim, é um alto indicativo aí que os casados têm para identificar, opa, o problema não é comigo. Que a mulher acha que o problema é com ela, né? Quando o vício é do marido. A mulher fala, o problema é comigo, meu marido não me deseja mais, o que eu tenho? Aí começa a se comparar com outras. Aí entra numa depressão também, a baixa autoestima. E, na verdade, não é ela o problema. É o marido que é viciado em pornografia, por esses motivos, perde o apetite sexual. E vice-versa também. Verdade. Peraí, tem uma pergunta aqui. Oi? Não entendi. E o adolescente, como é que pode se aliviar? Porque não pode sair fazendo. Tem uma pergunta aqui, um comentário, minha esposa está falando aqui. Os adolescentes, como é que fazem para se aliviar? Porque não pode ter relação, porque não são casados e sente o desejo de se masturbar, né? Os adolescentes hoje, os jovens, eles são, assim, a pornografia hoje está muito acessível, né? Não somente a eles, mas a todo mundo. Eu vi aqui também um comentário de uma pessoa que sofre com isso desde os 8 anos de idade, né? Então, na nossa época, pastor, eu tenho 45 anos e quando eu era jovem, assim, mais novo, a gente tinha acesso à pornografia através de revista, uma fita VHS, que era difícil, né? Assim, era difícil a gente ter acesso. Hoje não. Hoje é igual você falou, um clique, pronto, o mundo se abre, né? Você falou aí 270 milhões de sites pornográficos, é um absurdo, não é? Em cima dessa pergunta aí, como é que o adolescente faz para lidar com isso? E hoje você tem como dizer assim, qual a porta de entrada da pornografia na vida de alguém, não é? O que é mais? É sala de bate-papo? Porque essa sala de bate-papo praticamente só se fala de sexo, não é? Não se fala de outra coisa. É filmes. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim. Com relação aos adolescentes, nós temos um trabalho aqui em São Paulo que se tornou exemplo, que foi o trabalho realizado não na nossa base missionária, onde nós reunimos o Vida Pura, mas na igreja local do Davi. O Davi é conselheiro da base missionária de São Paulo. E ele, né, o pastor dele autorizou, ele levou o Vida Pura para a igreja local e
fez o método ali, o programa do Ministério Vida Pura, que nós trabalhamos com devocionais, com adolescentes na faixa de 12 a 14 anos. E o resultado, depois de 1 ano de trabalho, é algo assim que, se o Vida Pura acabasse hoje, já valeu a pena, só por causa desses adolescentes, que eles devem estar em torno de 6 ou 8 adolescentes nesse grupo, que depois de 1 ano, entenderam que a satisfação deles, enquanto solteiros, está em Jesus Cristo. Então, a ânsia e o prazer que eles têm no Evangelho e nas coisas do Senhor, e o testemunho que eles dão, tem enchido o nosso coração de tanta alegria, que eles falam, nós não precisamos de sexo para nos satisfazer, o sexo está reservado para o casamento. Hoje, enquanto solteiros, enquanto jovens, nos satisfazemos no Senhor. E isso para nós se transformou num exemplo que muitas vezes, pastor, eu penso até em, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar os velhos para lá e vou focar nos adolescentes aqui, nos pré-adolescentes, porque quando nós vamos na base, nós formamos homens e mulheres que entendem a maior lição de todas. Porque a maior lição que o Ministério Vida Pura ensina é a seguinte: quando uma pessoa chega no Vida Pura, eu faço uma pergunta, o que você quer? Aí a pessoa fala, eu quero ser livre da pornografia e da masturbação. E a minha resposta é, seu foco está errado. Seu objetivo está errado. Você, nesse objetivo, não vai chegar em lugar nenhum. Aí a pessoa, mas como assim? Vocês não são Vida Pura? Sim, nós somos. Mas o nosso objetivo é Jesus. O nosso foco é Jesus. E quanto mais nós conhecemos Jesus e nos aproximamos de Jesus, consequentemente, nós somos livres do pecado sexual. Quanto mais próximos de Jesus nós estamos, consequentemente, mais satisfeitos eu estou nele. E aí o desejo sexual, ou ele está reservado para o meu casamento, ou eu, como jovem solteiro, estou pleno na minha solteirice, sem precisar me masturbar, consumir pornografia. Então eu pego esses adolescentes aí do Davi, muitas vezes debatendo nos comentários das nossas postagens no Instagram. Até falei para ele, Davi, fala para os seus adolescentes segurar, porque não precisa ficar discutindo com ninguém não, vamos passo a passo. Porque eles estão tão envolvidos, estão tão felizes, eles estão tão assim, que eles estão vivendo isso. E isso para nós já valeu de tudo, né? E o pastor perguntou também aí sobre a porta de entrada. A porta de entrada hoje para a pornografia são as redes sociais, pastor. É o Facebook, é o Instagram, a imoralidade está toda ali. É o WhatsApp que chega ali no grupo dos amigos, no grupo da família, chega até no grupo da igreja, as imoralidades muitas vezes. Então, hoje, a maior porta de entrada para a pornografia são as redes sociais. Clicou ali no Instagram. A gente está usando o Instagram. Tem um monte de gente assistindo aqui ao vivo ou depois. Posso clicar na lupa do seu Instagram? Você que está me assistindo, eu posso clicar na lupa do seu Instagram, que é o botão pesquisar do Instagram? Você permite? Pastor, clicar na lupa é revelar o que a pessoa consome. Ali só tem imoralidade, na maior parte. Então, as redes sociais se transformarem na maior porta de entrada para a pornografia. O resto aí é consequência. As redes sociais hoje, elas são uma ferramenta, assim, muito poderosa, né, para muita coisa, né, para vender, para propagação do evangelho, mas ela também é uma porta de entrada para o pecado. A gente precisa saber usar com sabedoria, né? Tudo. Você falou algo aí, pastor, que é fundamental. Quando a gente se aproxima de Jesus, esse tem que ser o foco da nossa vida, né? É se aproximar de Jesus, porque quando mais próximo dele a gente estiver, a gente vai ficar livre, não é só da pornografia, do vício da masturbação, a gente vai ficar livre de tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, não é? Então, o foco realmente é esse, é a gente estar ali focado em Jesus, buscar cada vez mais em Jesus. E você falou algo aí também que eu falei, puxa, isso é muito importante. Quanto antes a gente começar, não é, essa educação sexual, essa orientação hoje, eu acho que os pais precisam ter uma atenção redobrada hoje com os filhos, não é? Quanto mais cedo começar essa educação sexual, eles vão crescer com uma sexualidade sadia e correta, né? Eu vi aqui até um comentário, uma pessoa, acho que era Sandro o nome dele, ele falou
que sofre com isso desde os 10 anos, hoje tem 51, deve ser com pornografia ou masturbação, né? Então, quanto antes a gente começar e a igreja poder instruir, melhor, né? Com certeza. Esse plano com os adolescentes deu certo na igreja aí do Davi. Nós vamos agora, dia 22 de maio, começar a base missionária de Curitiba. E lá em Curitiba, o conselheiro da base é o Diego, e o pastor dele também, né, deixou bem claro, né? Foi muito legal na época, o Diego viveu o processo, foi aluno do Ministério Vida Pura. Nós convidamos ele para trabalhar conosco, e aí ele foi levar a proposta para o pastor de lá da igreja local dele ser uma base do Ministério Vida Pura. E o pastor falou: Diego, pode sim, mas os primeiros 6 meses, que é o tempo que dura o nosso curso presencial, nós não vamos abrir para o público. Nós vamos fazer com os adolescentes da igreja. Você vai assumir a sala aí dos adolescentes, também nessa faixa etária de 12 a 14, 15 anos, vai passar o conteúdo com eles, e aí, posteriormente, quando você terminar, a gente abre para o público em geral. Então, lá em Curitiba, já era para ter começado, a pandemia que não deixou a gente começar, mas nós também fizemos esse trabalho. E também o resultado foi maravilhoso. Então, cada vez mais nós estamos querendo focar no treinamento de líderes para que eles possam ter habilidade para falar com os jovens e conseguir, de fato, trazer essa educação sexual desde muito cedo para que eles possam crescer e não ser seduzidos com as milhões de ofertas que eles recebem todos os dias. E não é nem porque saem na rua mais. Antes é porque a gente falava, né? Sai na rua e é tentado. Não, agora eles acordam, abrem o celular aí e o mundo aparece na frente deles. Então, quanto mais cedo, melhor, pastor. Que bom, pastor, que bom. Olha, estou muito feliz. A gente já está aqui, deixa eu ver quanto tempo aqui, nem sei, já está quase 1 hora aqui. Meu Deus, passa rápido demais, né? Aqui está perguntando, até meu cunhado, que é pastor aí em São Paulo, da Igreja Quadrangular, um abraço aí, o legado. Ele está perguntando como aplicar esse trabalho em congregação em São Paulo. Queria que você pudesse aí, a gente já vai encerrar daqui a pouquinho, né? Que você falasse um pouquinho dessas frentes de trabalho aí do ministério, né? As igrejas que quiserem mais informações, como é que pode entrar em contato com vocês, se vocês vão até as igrejas. Pastor, nós desenvolvemos um material e nós, baseados em Romanos capítulo 12, versículo 2, cremos que a única forma de uma pessoa viciada em pornografia andar em liberdade de fato, não ser mais escravizada pelo pecado, é viver o processo de renovação da mente. Então, quando nós estudamos cientificamente e estudamos as escrituras sagradas, nós chegamos a uma conclusão que só existe um caminho para a liberdade, é o caminho da renovação da mente. Substituir os caminhos neurais que a pornografia criou no nosso cérebro por caminhos neurais puros. Essa é a parte científica. Eu preciso mudar o hábito, substituir os caminhos neurais contaminados, não arrancar. Arrancar não adianta, eu preciso substituir por hábitos puros, por caminhos neurais puros. Ao mesmo tempo que eu estou morto espiritualmente, eu preciso voltar à vida. E voltar à vida é ser cheio do Espírito Santo. E quando somos cheios do Espírito Santo, o que acontece? O Espírito Santo frutifica em nós o fruto do Espírito. E uma das suas ramificações é o domínio próprio. Tudo que nós precisamos, domínio próprio para não ceder às tentações. Então só existe uma coisa, pastor, que é capaz de, ao mesmo tempo, renovar a nossa mente, fisiologicamente falando, e trazer vida espiritual. Só existe uma coisa: as Escrituras Sagradas. Então nós temos todo um material científico, nós temos, isso foi um grande diferencial no Vida Pura, desenvolver a parte científica, todo um material teológico, e quando nós unimos isso, nós vivemos o processo de renovação da mente através das Escrituras Sagradas. Um estudo sistemático das Escrituras Sagradas. Como nós fazemos isso? Nós fazemos isso nas bases missionárias do Ministério Vida Pura, uma localizada no Tatuapé, né, cidade de São Paulo, e outra que nós vamos começar agora, dia 22 de maio, em Curitiba, lá no Paraná. Então, são 2 bases missionárias, onde a pessoa chega e ela tem acompanhamento durante 6 meses. Quem não pode, quem não é de São Paulo e quem não é de Curitiba, hoje pode fazer parte do grupo de apoio. O que é o grupo de apoio?
É uma plataforma onde nós temos todos os nossos cursos divididos em módulos, tudo que a gente julga necessário. Tem lá o módulo científico, o módulo teológico, o módulo pais e filhos, que é para ensinar os pais a falar de sexualidade com os filhos, o módulo esposas feridas, que é para lidar com as esposas de viciados em pornografia. Tudo lá. Livros, nós temos 8 e já vamos colocar o 9º livro na plataforma. É como se fosse o Netflix da pureza sexual, pastor. Uma plataforma com todas lá, videoaulas, e-books e reuniões pelo Zoom. Então, nós conseguimos ter essa proximidade agora com o Brasil inteiro e com pessoas fora do Brasil. A pessoa, para caminhar no Ministério Vida Pura, ela pode estar em São Paulo ou em Curitiba, ou agora ela pode estar em qualquer lugar do mundo e receber o mesmo conteúdo através do grupo de apoio. Se algum pastor ou líder está nos assistindo e fala, puxa vida, eu quero ter isso na minha igreja, é possível? É possível. O Vida Pura, ele dá palestras nas igrejas. Palestras, seminários e treinamento de líderes. Qual que é a ordem? Primeiro se realiza uma palestra ou um seminário. Legal, foi bacana? Foi. Querem mais? Queremos. Nós queremos a nossa igreja. Então, nós voltamos numa nova data para um treinamento de líderes para explicar o passo a passo de como funciona o nosso trabalho. E a partir daí, a igreja aí pode desenvolver o trabalho, né? E quem quiser saber sobre tudo isso, pastor, é só mandar um direct aqui no Instagram, ou melhor, já ir direto para o nosso e-mail, mandar um e-mail para a gente, é o contato@m de ministério, né, vidapura.com, falando, olha, eu sou pastor, eu sou líder, eu quero trazer vocês aqui. Aí vai receber todas as informações, a gente vai agendar uma palestra ou um seminário, e aí depois, se a igreja quiser ingressar mesmo, aí a gente volta para dar um treinamento de líderes. Bênção pura, pastor. Olha, a gente vai ter que marcar uma outra live aí para a gente falar mais desse assunto, né? Porque é um assunto que as pessoas precisam entender que o sexo é uma bênção, né? Deus criou o sexo para que a gente possa ter prazer, para que a gente possa desfrutar, né? Junto com o nosso cônjuge. E a gente precisa aprender a desfrutar dele de uma forma sadia, não é? E não vamos deixar com que essa coisa, o inimigo tem distorcido, tem pego tudo aquilo que Deus faz e ele tem bagunçado tudo. Né? Mas a gente precisa trazer realmente esse assunto para dentro da igreja, falar sobre isso, ajudar as pessoas, porque tem muita gente sofrendo calada. Né? Tem muita gente que sofre com isso, está sofrendo, pastor, e eu vejo assim, muitos, eles estão presos nesse pecado, mas não é porque eles são mau caráter, porque não prestam, não, eles não têm força para conseguir, né, sair. Precisa de alguém que vai ajudar, que vai poder estar ali, ó, vamos junto caminhar, eu vou te ajudar, então isso é fundamental. Pastor, isso que o senhor está falando é essencial. Né? As pessoas, elas acham que sozinhas elas vão sair dessa, porque fica constrangido, com vergonha, né? Como que eu vou falar disso para alguém? E ela, não, sozinho eu vou dar um jeito. Nós, como Vida Pura, não conhecemos ninguém que conseguiu sair dessa sozinho. Ninguém. As pessoas, exatamente o que o senhor acabou de falar aí, precisam de outras pessoas para levantar essa pessoa, para caminhar junto, né? Isso é um princípio bíblico. Eclesiastes fala disso, é um pilar do Ministério Vida Pura. Eclesiastes 4, 9 ao 12. Não é bom que o homem esteja só. Se um cair, o outro pode ajudar a levantar. Então, é essencial ter outras pessoas nisso. E o senhor falou algo maravilhoso aí. O que é o sexo? O senhor acabou de falar o que é o sexo, né? Quando a gente pergunta para as pessoas o que é sexo, quando eu estou numa palestra para pais e filhos, né, tratando com os pais, eu pergunto, pais, o que é sexo? Aí, se o seu filho perguntar o que é sexo, aí já vem aquela coisa, né? O que vem na sua cabeça? A primeira coisa, vem o ato sexual? Não, pais. Sexo, a primeira coisa que tem que vir na nossa mente é bênção, é criação de Deus para ser desfrutado no casamento. Foi o que o senhor falou, pastor. Isso é fundamental. Trazer essa mentalidade e estender a mão para ajudar as pessoas que estão aprisionadas, justamente do jeito que o senhor falou, não é porque ele é um sem vergonha, seu sem vergonha. Não, pecado, como outro pecado, precisa de ajuda, precisa de cuidado, precisa de comunhão. É isso aí, gente. Olha, pecado confessado é pecado perdoado, né? E Deus, ele quer
tenha certeza de te libertar disso daí. E o Senhor, Ele levanta pessoas como um ministério aí, Vida Pura, para nos ajudar nessa questão. Pastor, muito obrigado, viu, por esse tempo. Oh, agradeço de coração mesmo esse bate-papo. Tenho certeza que pessoas foram abençoadas. E a gente vai marcar outros aí, viu, para a gente poder falar mais sobre isso. Quero também, depois a gente ver, trazer esse material, esse trabalho de vocês aqui para a nossa igreja, tá bom? Eu vou entrar em contato contigo para a gente ver como é que a gente pode estar aplicando isso aqui na Irlanda, porque vai ser bênção para o povo aqui. Amém, pastor. Eu que agradeço a oportunidade, a porta aberta. Quero encorajar aí os irmãos da igreja local do pastor, que é o que eu falo em todas as palestras. Quando um pastor local abre a porta para o Vida Pura, ele está dizendo assim: irmãos da minha congregação, se vocês têm esse problema, eu estou aqui, pode me procurar. Né? Totalmente compreensível, aberto. Então, você que está me assistindo é da igreja da Irlanda, o pastor está de portas abertas para te ajudar e a gente está aqui para auxiliar. Pastor, o desejo do nosso coração desde o começo sempre foi auxiliar a igreja local, porque nós entendemos que é na igreja local que tudo acontece, que é onde o corpo se reúne, onde os dons e talentos se manifestam, e aí tem cura e liberdade, né? Então, obrigado pela oportunidade, obrigado aí pelo convite, estou à disposição sempre, e só agradecer, muito obrigado mesmo, Deus abençoe o trabalho de vocês aí na Irlanda, que cresça, multiplique e dê muitos frutos para a glória de Deus. Amém. Para a gente finalizar, pastor, eu queria pedir para o senhor fazer uma oração aí, pelas pessoas que estão acompanhando, né? E deixar aí o nosso abraço, meu agradecimento também. Não deu aqui para falar aqui com o nome de todo mundo que entrou, eu vi que tinha vários comentários, mas Deus abençoe a vida de cada um. Se você está precisando de um auxílio, né, entre em contato aí com o pastor Felipe, com o pessoal do Vida Pura. Repete o e-mail aí, pastor, que o senhor falou, contato... contato, M de ministério, mvidapura.com. Maravilha. E tenha certeza, Deus vai ajudar você a sair dessa. Vamos orar? Vamos orar, pastor. Senhor, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por esse momento tão precioso que o Senhor proporcionou para nós nesta tarde, noite já na Irlanda. A ferramenta, Pai, o celular, que tantas vezes é usado para o pecado, está sendo usado agora para o avanço do teu reino e para a tua glória. As fronteiras não existem, Pai, aqui nas redes sociais, eu sou grato a Ti por isso, por nos aproximar de irmãos que estão em outra parte do mundo, Senhor. Que tudo que foi dito aqui, Pai, seja para a honra e para a glória do Teu nome e essas sementes lançadas possam cair no solo fértil dos corações, Pai. Tudo venha dar fruto, Senhor. Aqueles que estão acompanhando essa live ou vão assistir depois de maneira gravada, possam ser encorajados a procurar ajuda, Senhor. E que eles vivam de fato esse processo de liberdade para a honra e glória do Teu nome. Tua palavra diz que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. E nós queremos purificar, Senhor, purificação de dentro para fora, para sermos instrumentos das Tuas mãos, árvores de bons frutos, para que o Teu reino avance sobre a terra. Obrigado pela oportunidade, abençoe a vida dos nossos irmãos na Irlanda, toda essa igreja que se reúne, que sejam prósperos no avanço do reino do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor, obrigado por tudo. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe o pessoal que está acompanhando aí. Se quiser conhecer um pouco melhor a nossa igreja, só seguir a gente aí no Instagram, tá bom? Deus abençoe, pastorzão. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau. Boa noite, gente. Deus abençoe a todos. Uma ótima sexta-feira aí, em nome de Jesus.